Muito bem, então, vamos dar início à entrevista coletiva, Rádio TV Chavante, fazendo a primeira pergunta aqui na sala de imprensa, hoje com o Gabriel Dutra, que foi nosso técnico, na seminária técnica, já com a suspensão do técnico Fabiano Daitz. Como é que tu define, Gabriel, essa vitória do Brasil, aliás, essa grande vitória do Brasil diante do Juventude, o Brasil conquistando aí, começando a conquistar seus objetivos na competição, e mais do que isso, né, durante a semana, a estratégia de principalmente mudar a formatação do time, entrar com 3 zagueiros e o time fazer essa partida perfeita hoje, que das melhores oportunidades foram do Brasil, que poderia até ter feito um pouquinho mais de gols aí, né, um pouco mais de gols aí na equipe do Juventude. Boa noite. Boa noite, Monassa, boa noite a todos da Rádio TV Chavante, a todos que estão aqui. Parabéns também pelo brilhante serviço que vocês prestam, né, à torcida Chavante. E estão levando, né, a nossa voz sempre adiante. Em relação a esse jogo, não tem como eu iniciar de uma maneira diferente, a não ser, né, prestar meus sentimentos à família do Maicon. Sei que todos já comentamos sobre isso. E essa vitória é para ti, Maicon, onde quer que você esteja, né, e os sentimentos a toda a família. Fico até meio assim de estar aqui sem o nosso comandante Fabiano, né, o Fabiano, que é o nosso grande mentor, comandante da nossa equipe, e ele sempre deixou claro, né, que a gente faria um jogo para vencer, né? Independente da nossa estratégia ser um pouco mais defensiva ou não, a nossa ideia sempre foi vencer. E esse jogo de hoje foi um jogo marcante, porque realmente, como tu falou, a gente teve as melhores chances de gol, nós tivemos oportunidades, nós fomos uma equipe bem agressiva, nós conseguimos marcar alto em momentos da partida, deixando o Juventude desconfortável. A equipe do Juventude é uma grande equipe, né? Tem um grande treinador, o Roger, tem um padrão de jogo bem definido, tem jogadores de muita qualidade, né? Não é à toa que é uma equipe de Série A com uma folha lá de 2 milhões de reais. Enquanto isso, nós, com a nossa folha menor do campeonato, a gente consegue fazer um jogo competitivo e isso nos deixa tão felizes, tão contentes por saber que a gente está no caminho certo. Muitas vezes, né, durante toda essa preparação, a gente convivia com o fantasma de um possível rebaixamento por parte de pessoas que não estão aqui dentro, pessoas que não acompanham o nosso trabalho, que não acompanharam em nenhum momento o nosso trabalho. E aí, por não conhecerem determinados jogadores, falavam que o time do Brasil era ruim, que o time do Brasil iria cair. Mas mesmo tendo a menor folha do campeonato, hoje a gente deu mais uma prova, mais uma amostra que o nosso time tem muita fibra, tem muita garra, tem muita determinação, luta por cada centímetro do campo e tem estratégia, tem qualidade também, né? Criou-se uma imagem que o nosso time seria um time que entraria no campeonato para lutar contra o rebaixamento. E a verdade é comprovada a cada rodada. O nosso time é para brigar lá em cima, brigar por algo a mais. E esses jogadores merecem, porque enquanto vários e vários vão pelo dinheiro, pelo valor financeiro, os que estão aqui estão pelo valor. O valor que eu digo é caráter, é fibra, é querer ser cada vez melhor e voar mais alto no futebol e representar as cores do Brasil. Se tu fizer uma média dos pontos pela folha salarial, eu te garanto que hoje nós somos o líder do gauchão, não tenho dúvida alguma, porque a nossa folha é a menor, mas se tu olhar o rendimento, a gente está lá em cima. Bom, Gabriel, Wesley da Rádio Universidade, uma boa tarde. Primeiramente, parabéns pela vitória, e a estratégia utilizada pelo Brasil hoje foi interessante, começando com 3 zagueiros. Queria que falasse um pouquinho sobre essas mudanças feitas na equipe para a partida de hoje, essa escolha que foi feita por colocar o Adriel junto do Zé Pedro e do Bruno Reis. O que vocês pensaram frente a essa equipe do Juventude? O Juventude é uma equipe que vinha jogando num 4-4-2 com 2 atacantes, jogando fora de casa principalmente dessa maneira, povoando bastante o meio-campo, tendo 2 atacantes móveis na frente, e aí nós pensamos realmente em povoar o meio, tendo 3 volantes, tendo 3 zagueiros, para que o Adriel pudesse fazer aquela sobra, enfim, mas esse é um discurso defensivo. Agora a gente pensou também nessa plataforma aí dos 3 zagueiros, para poder facilitar a subida tanto do Mário quanto do Biteco, e dar uma maior liberdade para o Robinho e para o JP. Não estou dizendo que eles não tinham obrigação defensiva, muito pelo contrário. A obrigação deles era marcar lá em cima, tirar o conforto do Juventude e entender que o Juventude teria dificuldades de jogar aqui,
até pela questão do gramado, enfim. Então, a nossa ideia era realmente tirar o conforto a todo instante do Juventude. E observando o jogo, né, o pouco que a gente conseguiu ver agora, após a partida, mas principalmente dos relatos que o Fabiano assistiu o jogo, realmente nós tínhamos uma vantagem em cada setor do campo, sempre tinha um jogador a mais do Brasil para fazer uma cobertura, para realmente deixar o Juventude desconfortável. E foi isso que a gente viu em campo. Acredito que tenha sido uma das melhores atuações nossas até agora. E repito, o Fabiano merecia estar ali no campo. Merecia estar ali no campo para ver isso. Porque foi uma brilhante atuação, uma brilhante atuação. Tem que parabenizar e parabenizar muito esses jogadores. Esse grupo merece demais, porque eles sempre honraram, estão honrando e seguirão honrando as cores do Brasil. E isso é muito importante ressaltar, que o torcedor, eu sei que a gente não vai dar um grande espetáculo, mas sempre, sempre vai ter muita vontade, muita raça e muita estratégia, né? A nossa comissão trabalha muito para dar a melhor estratégia possível que os jogadores consigam fazer dentro de campo, e eles conseguiram fazer brilhantemente hoje. Gabriel, boa tarde. Renan Ferreira, da Rádio 10. Eu queria te perguntar um pouco fora do âmbito do jogo, mais sobre a profissão de treinador, tu como auxiliar do Fabiano. Eu queria saber como é que funciona a cabeça de vocês, porque vocês pegaram um trabalho com muita pressão, com muitas críticas, e o time foi evoluindo, e o Brasil agora está classificado, livre de qualquer risco no campeonato, e buscando cada vez mais, buscando a fase mata-mata e quem sabe ir para as fases mais agudas do campeonato. Como funciona lidar com essa pressão toda, tanto da torcida quanto da imprensa, e focar no trabalho, sempre buscar mais, não deixar se abater por comentários e etc. Como é que funciona a cabeça do treinador nesses momentos de pressão, quando assume um clube desse tamanho? Nós sabíamos do desafio, né? O Fabiano aceitar o convite de vir para o Brasil, a gente sabia, a gente estava numa posição confortável, né? No esportivo de Bento Gonçalves, recebendo praticamente em casa, esperando o acesso começar, mas nós temos o objetivo, né, na nossa carreira, de sempre ir adiante. E essa oportunidade do Brasil, não só para nós da comissão, mas para os jogadores, para todo o elenco, pode ser um grande trampolim, né? Uma visibilidade muito grande que tem o Brasil, e é óbvio que acompanhado dessa visibilidade vem toda essa questão extracampo, né? De críticas, de comentários, de rede social. Só que a resposta, a gente tem que se blindar ao máximo para dar essa resposta dentro de campo. Não é fácil. Te digo que não é fácil. A gente procura acompanhar pouquíssima coisa fora aqui do estádio. Pouquíssima. Mas sempre um amigo manda um print, manda, o que o pessoal falou, está falando, está comentando. E é óbvio que a gente se sente mal, porque a gente trabalha sério, ninguém está aqui de sacanagem com o Brasil. Ninguém quer o mal do Brasil, pelo contrário, a gente quer o bem do Brasil. E a gente trabalha de uma maneira muito séria, honesta, olho no olho com o jogador, com a direção e com a torcida. Nós sempre falamos que o Brasil, nessa temporada, o Brasil teria uma folha a menor do gauchão. Isso não é problema nenhum, não é demérito falar isso. Mas que os compromissos seriam honrados. E esse foi um compromisso que o Fabiano teve com o presidente, quando assumiu aqui, com o presidente e com o Novellini. Falou, não, a folha é baixa, não tem problema nenhum, mas todo dia 5, todo dia 10, o salário vai estar na conta. E tá. Tem que parabenizar a direção por isso. E tem que ter muita coragem para fazer isso, porque não é fácil. Todo mundo entrou numa loucura nesse último gauchão, cara. Os clubes estão pagando muito o salário, e cada um faz o seu salário, o seu contrato, não estou nem aí. Só que folhas de equipes do interior não condizem com a realidade. E a nossa folha condiz. A realidade do Brasil hoje é o Campeonato Gaúcho e Série D. E não tem milagre na matemática. 1 mais 1 é 2. E eu vejo os outros clubes do interior fazendo grandes contratações. Tá, mas como é que vai fechar essa conta? É uma questão a ser feita. Aqui a gente sabe que a conta vai ser fechada. 1 mais 1 é 2 aqui no Brasil. Não tem problema. No dia 5, no dia 10, o salário vai estar na conta. E agora, já projetando, Série D. A Série D, eu gosto já de alertar. A Série D é uma competição deficitária. Não tem verba de TV. Então, pode ter certeza, os clubes que querem que realmente faça 1 mais 1 é 2, a matemática acontecer, os clubes vão ter que optar por reduzir a folha. Não só aqui no Brasil, mas como em todos os clubes da Série D. Porque a conta não fecha, não tem dinheiro de TV. Só que eu sei, a gente sempre quer mais.
Só que a gente tem que entender que o Brasil saiu de uma Série B do Campeonato Brasileiro para uma Série D por causa de algumas situações dessa. Vamos contratar na empolgação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tá, mas e o caixa, como é que vai fechar? É essa observação que a gente sempre procurou fazer, principalmente com o Fabiano, juntamente com a direção. Tony Teixeira, Rádio TVC, prazer falar contigo, Gabriel, e te parabenizar a ti, toda a comissão técnica. Essa comissão técnica que chegou aqui é retranqueira, né? E foi salientado até ontem, se ouvia muito isso, time retranqueiro, comissão técnica retranqueira, e hoje com 3 zagueiros, mas uma liberação para o Recife, para os 2 alas, surpreendeu a Juventude aí. E o Brasil hoje está aonde brigou. Primeiro, na primeira divisão do ano que vem. E agora buscando entre os 4 e entre os 8 ali. Quer dizer, já está além daquilo que o torcedor esperava. Agora, como é que fica aí? O treinador, Fabiano, né? Coitado do Fabiano, retranqueiro, e o Gabriel. Muito bem observado, Tony. Isso aí a gente não leva muito em consideração, né? Porque essa fama já se espalhou e às vezes a gente presta atenção em alguns jogos, né? Principalmente do nível alto lá da Europa, enfim, Libertadores da América. E aí eu vejo, o Palmeiras, né? Multicampeão. Lá na Europa, os times de Premier League e tudo mais, todos marcam baixo quando não tem bola. Eu não entendo essa loucura que se criou que o futebol é só para frente. Bom, tu tem uma trave para defender. Tu tem que atacar também, óbvio, mas tu tem que defender e tu tem que ser sólido. E cada vez mais essa solidez defensiva faz diferença. Nós vamos para mais um jogo sem tomar gol, o que é muito importante. Essa solidez nos dá liberdade para justamente isso, fazer com que nossos laterais ou alas, como foi hoje, pudessem dar uma escapada maior, que os nossos meias, volantes, enfim, pudessem dar uma chegada mais no campo ofensivo. E o futebol é muito dinâmico, né? Daqui a pouco a moda, que é ser o ofensivo, vai cair. E vai voltar a ser o defensivo, o retranqueiro, entre aspas, né? Vai voltar a ser a moda, né? Me diga como o Brasil teve suas maiores conquistas, Campeonato Mundial de Clubes, enfim, não foi atacando, né? Eu não me lembro disso, pelo menos. Os campeonatos aí, ultimamente, que o Brasil vem ganhando, Internacional, Corinthians, enfim, no Mundial de Clubes, foi defendendo muito, tendo o goleiro como destaque, saindo em escapada rápida. É assim que é, não adianta. E aí vai jogar um Campeonato Gaúcho com 11 partidas. Não, vamos atacar. Aí toma gol no contra-ataque, e aí? Já pensou se a gente não tivesse aqueles pontos contra o Guarani, contra o São José, contra o Novo Hamburgo? Que eu sei que o torcedor ficou chateado, nós também, a gente queria ter vencido. Mas aqueles pontos ali foram sendo sempre somados. E o adversário não somou 3, somou 1. E aí a gente está na briga. Então, essa observação foi muito boa, Tony. Gabriel, se for pegar agora, falando um pouquinho de ti, né? Tu estreia como treinador ali frente ao Brasil, vem como auxiliar do Fabiano, e tu estreia contra um Juventude, né? E aí consegue esse resultado importantíssimo, consegue a classificação do Brasil à próxima fase, né? Qual é a emoção que tu sente, o que tu sente, né, desse momento, e também, né, pegando o Campeonato Geral, como é que tu analisa o que vem sendo esse Campeonato Gaúcho do Brasil, que se mantém com uma invencibilidade contra as equipes do interior? É uma emoção muito grande, Wesley, ver essa torcida vibrar, essa torcida comemorar o gol, foi uma emoção indescritível. Eu tive uma experiência assumindo o time da minha cidade na divisão de acesso, numa situação complicadíssima, né, que era contra o rebaixamento. A gente conseguiu escapar e foi um alívio. Mas hoje essa sensação que eu tive aqui, né, de poder estar na beira de campo foi indescritível, né. Mas a gente tem que pontuar que isso é a partir do trabalho capitaneado, liderado pelo Fabiano, que sempre colocou os pés no chão de todos. Após uma vitória lá contra o Santa Cruz, contra o Caxias, a gente sempre teve a humildade de reconhecer que o nosso time não é o melhor, mas longe de ser o pior, né? E o Campeonato Gaúcho é muito equilibrado, as equipes brigam por cada centímetro de campo, como eu falei, a bola parada decide muito, o contra-ataque decide muito, né? E aí eu fico numa alegria tão grande quando vejo o Maurício, um meia que veio do Gramadense, né? Tão criticado quando foi anunciado, fazer aquela jogada, achar um passe para o Pedro que veio da 3 de São Paulo, também criticado, desconhecido, né? Chega, ele faz o gol.
E aí eu gosto de salientar, né, o Pedro começou como titular conosco, foi para o banco, mas nunca baixou a guarda, sempre trabalhou, manteve alto nível dos trabalhos, e isso é importante, sempre foi uma liderança dentro do grupo, e acabou sendo premiado por esse gol. E em relação ao Campeonato Gaúcho, é essa briga, velho. Não vai mudar enquanto os gramados forem dessa maneira, enquanto a fórmula for desse jeito, cada jogo é uma peleia. É realmente o gauchão raiz que tanto falam, é assim. E a gente não pode dar brecha, o que a gente sempre fala. Não podemos dar brecha e aproveitar do adversário para sair com a vitória. O professor Fabiano falou em uma coletiva há uns meses atrás que o gauchão seria dividido em 2 blocos, né? Os blocos dos times de séries A e C, que são 6 times, e o bloco dos outros 6. Curiosamente, o Brasil pontuou mais contra os times do bloco da série A e C, considerados, podemos considerar entre aspas, no papel, times melhores, foram considerados times melhores que o Brasil. Tem alguma explicação para isso, o Brasil ter desempenhado e feito mais pontos contra as equipes consideradas maiores? A explicação vem muitas vezes da resposta anterior que eu dei, pelo equilíbrio. A gente vai jogar contra o Guarani, a gente vai jogar contra o Novo Hamburgo, a gente vai jogar contra o Avenida, contra o Santa Cruz. É uma guerra, porque ninguém quer perder um ponto. Todo mundo sabe da importância de ter um ponto a mais na tabela. Não estou dizendo que seja tão diferente assim com as outras equipes. Mas, por exemplo, a gente pega uma equipe de Série A como o Juventude. É obrigação, vamos botar na ponta do lápis 2 milhões de folha contra a menor folha do gauchão. É obrigação, né? Tem que ganhar. Tu tem que ter os 3 pontos. Mas o futebol não é assim. O futebol não é tão simples. Se fosse pela lógica, né? E aí acaba que eles têm que sair mais. Se tu observar no jogo contra o Guarani, nós tomamos uma pressão do Guarani, o Guarani teve um bom volume de jogo, mas depois que empatou, ele abdicou de jogar, porque o empate estava bom. O São José aqui no segundo tempo poderia ter seguido pressionando a gente. Pô, viu, tá 0-0, 20 do segundo tempo, vamos parar, vamos fechar aqui a casa e deu. Então não é só o Fabiano, o Gabriel, o Lincoln que são os retranqueiros. Todo mundo do interior é retranqueiro. Eu não entendo essa fama que pegou, talvez porque a gente fala a verdade, né? Tem muita gente que gosta de iludir o torcedor, a imprensa, falar, nós jogamos assim, assim, assado. Não, a gente fala a realidade, porque o campo é uma frase antiga que muitos sabem, o campo não tem cerca, não tem muro, todo mundo vê o que está acontecendo em campo. Então, se tu observar o jogo, tu vai ver. Ninguém quer perder por nada nesse mundo, não tem. E aí fica esse jogo mais truncado, normal de gauchão. Biteco e Mário Henrique, 2 jogadores que hoje se destacaram, e muito, pelas alas. Jogadores que também, outros jogadores estavam com problema, era notório aí na rua, o Departamento Médico do Brasil não está funcionando, não passa informação, e hoje foi provado que os jogadores estavam hoje todos à disposição para ti, porque essa experiência hoje para ti foi fundamental, ficar à beira do gramado ali, mais uma vez quero te cumprimentar por isso, e agora... Dá para manter esse grupo para enfrentar o Ipiranga, porque agora já tem que começar a pensar no Ipiranga. E pensar também, agora é entre os 4 ou entre os 8? Com certeza. Agora a gente vai dar uma pausa. Cumprimos o primeiro objetivo, né, que era salvar do rebaixamento, encaminhar a classificação. Vamos dar um descanso para os atletas que vêm numa batida aí de mais de 40 dias, que a gente teve apenas um dia de folga. E é uma rotina desgastante demais. O Campeonato Gaúcho aglutina muitos jogos em um mês, e aí depois tem todo esse período agora que vai entrar na fase de matas, só jogos ao final de semana, né? Mas enfim, é questão que vai além da nossa alçada. Acredito que vamos ter aí a maioria dos jogadores à disposição. Quem está fora é o Matheus Guimarães, que, né, fraturou o braço, enfim. Não me recordo se temos mais algum jogador no DM, acredito que não. E agora é começar a pensar no Ipiranga. O Ipiranga ganhou moral agora, né, com essa classificação na Copa do Brasil, com o gol no finalzinho do jogo lá no Piauí, um jogo dificílimo. Vai pegar o Santa Cruz agora numa guerra, porque o Santa Cruz ainda tem chance, né, com a derrota do Avenida hoje. O Santa Cruz sabe que se ganhar os 2 é difícil, mas tem chance. E aí analisar bem o Ipiranga para fazer uma partida estrategicamente perfeita para que a gente possa... conseguir o G4 e surpreender ainda mais, né, a todos que falaram tão mal assim da nossa equipe, e aí eles vão vendo a cada rodada que passa que funciona, o negócio acontece, o retranqueiro é bom,
Ele pode ser retranqueiro, mas ele é bom, não adianta. Gabriel, para fechar, a gente, obviamente, que não ia passar para o adversário que aconteceu durante a semana, né? Principalmente essa questão toda da troca, né? Na chegada da opção da comissão técnica pelos 3 zagueiros, por exemplo. Alguns jogadores que estavam no departamento médico, alguns jogadores que treinavam um pouco e faziam ali o gelo, faziam o tratamento, iam para o DM. Eu acho que esse momento também é importante, não só de salientar o trabalho da comissão técnica, de vocês, o teu trabalho na área técnica, que é difícil, não é fácil. Não é fácil chegar ali na área técnica, né? No jogo contra o Juventude, e tu foi brilhante ali, né? E também mencionar o trabalho do Departamento Médico do Brasil, conseguiu recuperar jogadores como o próprio Robinho, depois da entrada covarde que levou lá no Beira-Rio, lá do Bruno Henrique, que eles lá, em Porto Alegre, falavam que o Brasil mandou bater, mas quem saiu machucado foi o jogador que foi agredido pelo jogador do Internacional, o Robinho, e se recuperou. E também essa questão psicológica, o Brasil jogava em casa, precisava ganhar do Juventude, e isso aí, de certa forma, não é para ele estar na presença do Lincoln aqui, que é o nosso preparador físico, está assistindo a coletiva, para te dar um pouquinho mais de moral também. Mas essa questão psicológica ela é muito importante, porque é uma gurizada, e entrar num jogo desse encardido e não sentiu. E esse grupo correu demais, Lincoln. Esse grupo correu demais. Quem jogou, o Biteco saiu cansado. O torcedor tem que entender muitas vezes, por que saiu o Biteco? O cara estava cansado. Por que saiu o Mário Henrique? O cara chegou 3 dias antes. Então, acho que é importante também nesse momento, né, quem acompanha o dia a dia sabe, valorizar, né, muitas vezes quem poucas vezes também é citado. Com certeza. E outra coisa, eu vou valorizar mais uma situação. Nós estamos aqui pela primeira vez, né, como comissão do Brasil, e não sei as outras experiências de outras comissões, mas mais uma vez a gente surpreende na estratégia e em nenhum momento foi vazado. Isso aí é muito importante salientar, porque já passamos por algumas experiências da gente chegar no campo, pô, o cara lá no Twitter já sabia que ia jogar tal. Cara, o Fabiano hoje, quando a gente chegou, né, falando um pouco mais sobre o jogo, ele falou, pô, não vazou nada de escalação, nada de 3 zagueiros, e isso é bom, porque nos dá segurança para fazer o nosso trabalho cada vez melhor, nos dá tanta tranquilidade, porque a gente pode trabalhar tranquilo, a gente sabe que as pessoas que estão aqui estão pelo Brasil. As pessoas que estão aqui dentro do estádio, estão dentro da Baixada, estão pelo Brasil, não tem vaidade própria, não tem nada, eles estão realmente por um objetivo comum. E isso nos deixa tão tranquilos. E aí, salientar, departamento médico, parte física, dispensa comentários, o Lincoln, por todo o trabalho que ele faz e seguirá fazendo no futebol. Para mim, o melhor preparador físico do estado, disparado. Só que, realmente, a gente faz os caras trabalharem, a gente faz os caras treinar. E isso dá resultado em campo. Né? Aqueles 10 dias antes, né, que muitos reclamavam, dá resultado, cara. Dá resultado. Nosso time, fisicamente, não adianta. Corre. A gente pode ser retranqueiro, pode ser tudo, mas nosso time corre. E valorizar todas as pessoas que fazem o dia a dia do Brasil, que fazem o dia a dia ser positivo e nos dão muito, mas muito conforto de fazer as nossas escolhas e nos deixar sempre tranquilos, sabendo que está todo mundo com a gente. Para terminar essa coletiva, quero mandar um grande abraço para um cidadão que está de aniversário amanhã, né, e eu não costumo abrir essas familiaridades, né, nunca abri imprensa, mas amanhã meu pai, seu Valdir, meu grande apoiador, está de aniversário, essa vitória é um parabéns para ti, tá bom, pai? Muito obrigado por todo o suporte de sempre e obrigado a todos aí pela presença.